Nessa fase, o senhor já aspirava ser padre? Como que era? Conta um pouquinho pra gente. Essa pergunta, né? Essa pergunta Ah, é o povo é crucial, curioso, né, padre? todo mundo quer saber isso, né? Então, a minha mãe contava, eu hoje fazendo essa leitura, eu vejo que eram sinais de vocação, Sim. né? A minha mãe contava que eu ia para a missa com a minha avó todo sábado e os meus pais não iam, né? Nós tínhamos os supermercados e as lojas fechavam por volta de 19h30, algumas 20 horas. Sim. E a missa era às 18, então eu ia com a minha avó. E os meus pais, coitados, chegavam cansados em casa, né? E quando chegavam, eu já tinha voltado da missa. Então, aquela coisa de família, né? Sentávamos, o jantar, e depois meus pais iam para a sala ver televisão, estar um pouco com os filhos. E a minha mãe contava que, muito pequeno, meus 2, 3 anos de idade, quando eles sentavam aos sábados à noite, eu fazia eles colocarem uma toalha branca na mesa de centro. A minha mãe teve que pegar um lençol, cortar para fazer como se fosse a casula do padre, né? E eu celebrava a missa ali para eles, com 2, 3 anos de idade. E engraçado que a minha mãe falava, minha mãe tinha um cálicezinho de cristal que ela ganhou, aqueles cálices pequenos, né? Sim. Um pouco menor que essa taça aqui. Ela tinha que fazer água com groselha, porque tinha que ser vermelho, porque o vinho que o padre tomava era vermelho, né? E o pão era, sabe aquelas bolachas redondinhas com salzinho grudado em cima, né? E todo sábado os meus pais tinham que trazer do supermercado um pacote daquela bolacha, né? Que era para eu celebrar a missa para eles. Olha só. E a minha mãe comenta que quando eu estava ali celebrando, e às vezes a minha avó estava ali junto, né? Porque a minha avó achava lindo aquilo. A minha mãe comenta que a minha avó falava assim, nossa, ele está repetindo tudo que o padre falou na homilia, né? Então, e aí o mais gostoso era a hora da comunhão, né? Porque tinha que comer o pacote inteirinho. É verdade. A minha mãe falava que eu pegava a bolacha e falava assim, copo de quisto, e socava na boca dela. Copo de quisto, e socava na boca do meu pai, né? Ela falou, tinha hora que a gente não aguentava mais comer bolacha e eu tava lá. Mas assim, a gente vai percebendo que são sinais. Hoje eu olho e falo, nossa, são sinais de Deus, né? Depois, quando eu me enveredei para o espiritismo, aí fui também para o colégio, para a faculdade, a vida vai tomando outro rumo, você vai se afastando, mas aquele desejo sempre ali no coração, né? Aí comecei a namorar, né? Vida normal de qualquer jovem, né? Até o momento, então, que aquele chamado se torna mais candente. E me lembro, uma vez, o momento crucial da minha decisão. Foi numa concentração diocesana de catequistas, que foi no Colégio Divino Salvador. Sim. Né? Eu, jovem, acho que eu deveria ter ali meus 17, 18 anos, mais ou menos. Né? Eu estava ali sentado na quadra do Colégio Divino Salvador, acho que deveria ter o quê? Umas 2.000 pessoas ali. Estava tendo um teatro. Os jovens estavam fazendo um teatro. Estava lá um teatro, uma situação, e de repente uma das jovens sai correndo pelo ginásio, sai correndo e ela para bem na minha frente. Ela olha nos meus olhos e ela fala assim, ei, você aí, o que você está fazendo para mudar essa situação? Aquilo foi como que um tapa na minha cara. Sabe? E aquilo me incomodou demais, demais. Porque aquilo me fez despertar, né? Me fez olhar para a minha vida e dizer, olha, o Senhor me chama e eu estou aqui me escondendo. Eu me lembro que eu voltei embora chorando de lá, porque aquilo mexeu demais comigo. E aí eu fui procurar o padre Maurício,
que foi pároco aqui no santuário. Sim. Conheci o Padre Maurício, eu fui procurar, e aquela crise, porque estava namorando, e na minha cabeça era assim, eu estava namorando para casar, estava, né, já assim, não era ficar como é hoje, né? Namorico, não, era namoro sério, era pensando em casamento. E o Padre Maurício me disse uma coisa que me fez decidir. Ele falou assim, olha, coloca uma coisa na tua cabeça. Se você for continuar namorando, entrar para o noivado, se casar, não tem mais volta. Então, faz o caminho contrário. Vai para o seminário. Faz a experiência. Se lá no seminário você vê que não é nada disso, você sai e vai ver sua vida. Vai casar, vai constituir família. E aquilo me fez criar coragem. Cheguei em casa e fui, naquela semana, guardando aquilo no coração. Quando chegou na sexta-feira, na hora do almoço, meu pai sentado na mesa, minha mãe, e na sexta-feira era dia de ir para o centro espírita. Tá? E na hora do almoço eu olhei para os meus pais e falei assim, pai, mãe, tenho uma notícia para dar para vocês. O meu pai se assustou. O que é? Você já aprontou alguma? Falei, não aprontei. Ou melhor, acho que eu aprontei. Né? E falei, olha, essa semana eu fui procurar o Padre João Marrom, que era o reitor do seminário. Fui procurar o Padre João Marrom e eu decidi, eu vou para o seminário. Eu vou... Meu pai, a primeira coisa, e a namorada? Eu já terminei, eu vou para o seminário. Se não for isso que Deus quer de mim, eu volto e aí vou seguir minha vida. Interessante que naquele dia o meu pai não falou nada, porque geralmente no almoço ele fala assim, você vai comigo hoje? Sim. Ele não falou nada. E naquele dia ele não foi ao centro espírita. Nossa. Naquele dia ele não foi. E nunca mais voltou a partir daquele dia. E aí a gente vai vendo os sinais de Deus, né? E aí eu fui para o seminário. Eu nunca disse para os meus pais, olha, eu estou indo para o seminário, vocês vão ter um filho padre, então vocês não podem ser espírita, vocês têm que ir para a igreja. Nunca. Foi uma decisão deles. Né? Mas a minha decisão fez com que ele percebesse, e naquele dia ele não foi. Naquele dia ele não foi, depois nunca mais foi. Depois de um tempo, meu pai, novamente com os problemas de saúde, ficou muito doente e, infelizmente, aos 61 anos, ele faleceu. Né? Mas foi interessante, porque a minha decisão também foi a decisão de conversão deles. Depois de um ano que eu estava no seminário, um dia o Padre Átila chegou e falou assim, você não sabe quem que foi na missa esse final de semana? Eu falei, quem? Seu pai e sua mãe. Eles foram na missa. Eu falei, nossa, que legal. Mas também nunca cobrei eles, nunca falei, vocês têm que ir na missa, vocês estão indo na missa. Nunca, nunca. E depois de um ano e meio, o Padre Átila falou assim, olha, eu vou te dar uma notícia. A sua mãe vai ser ministra da Eucaristia. Eu fiquei muito feliz. E ele falou assim, e você não sabe da maior. O seu pai está na equipe de canto da paróquia. Né? Então, a partir dali foi a conversão deles. Depois disso, os meus irmãos, né? Meu irmão, minha irmã se casaram, também começaram a caminhar na igreja. Então, a gente vai ver a história de Deus. Né? E eu estou aqui, ó, né? Aquela jovem que eu nem sei quem é, acho que nem sei quem é, não sei o nome, ela foi a boca de Deus. Né? Ei, você aí, o que está fazendo? Você pode mudar essa situação. Nossa. E padre, quando o senhor decidiu ir para o seminário, o senhor já era formado na faculdade, né? Na Sim. primeira faculdade. Tinha terminado de me formar. Economia, né? Economia. O sonho do meu pai era ter filho economista. E aí... Então, fui fazer economia, gostava. Sim. Gosto muito. Não é à toa que fui econômico da diocese. Né? Fiz a faculdade de economia, mas sempre naquela
inquietação, né? Inquietação. Foi aí que, logo no final da faculdade, eu tive aquela experiência lá. E aí eu decidi, né? Então, sou formado em economia pela PUC de Campinas. Nossa. E é engraçado, né, padre, que o senhor se formou em economia, logo foi para o seminário, como Deus encaminha, né? Para anos depois o senhor trabalhar com economia. E foi engraçado, eu falo que Deus coloca a gente na parede, né? Quando eu estava terminando a faculdade de economia, a PUC, ela tinha um programa. Sempre os alunos que mais se destacavam, né? No último ano da faculdade, ou seja, todo o processo, né? Mas no último ano, os alunos que mais se destacavam, eles indicavam para grandes empresas. Sim. Quando eu estava terminando a faculdade de economia, então estava, e agora? O que eu vou fazer? Vou para a área? Vou para o seminário? Né? Eu recebi uma proposta. Eu recebi uma proposta na época do Banco Francês Brasileiro. Tinha algumas agências no Brasil. E a proposta que eu recebi foi essa. Olha, você quer trabalhar conosco? Eu fui a terceira melhor nota da turma de economia. Nossa. Falou, você quer trabalhar conosco? Nós escolhemos você. Acho que você tem o perfil para trabalhar na área administrativa bancária, porque o meu trabalho de estágio, o meu trabalho de conclusão foi sobre mercado futuro, né? Ações, dólar, ouro, essas coisas. E a proposta que eles me fizeram é assim, olha, você vai para a França por 2 anos para trabalhar na matriz do banco, né? Você lá vai ter casa, né? Você vai ter comida por conta do banco e um salário, na época não era o euros, mas hoje daria aí 2.000 euros por mês. Uma proposta difícil de recusar. E aí eu pensei, bom, agora eu vou para o Banco Francês Brasileiro, viver em Paris 2 anos, ganhando 2.000 euros por mês, com uma chance enorme de ascensão, de talvez nem voltar mais para o Brasil, de ter uma vida de sucesso. Ou eu vou para o seminário para ganhar R$400 por mês. Renunciar tudo isso. E pesou muito a decisão, padre? Não foi fácil. O meu humano dizia, vai para a França. Né? Mas o meu coração dizia, ei, você aí. Você pode fazer alguma coisa para mudar tudo isso. E foi, e realmente valeu a pena, padre. É aquela frase da Sagrada Escritura, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Né? Eu me deixei seduzir. Se eu não tivesse me deixado seduzir, hoje talvez eu seria um grande executivo de banco, sei lá. Na França. Né? Na França. Ou em qualquer outro lugar do mundo. E frustrado. Porque lá no fundo, né, essa frase ia estar, ei, você aí, você pode fazer alguma coisa para mudar essa situação.